Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Essa videoaula ela trata de um assunto que também é um dos mais importantes, o conceito de escopo de variáveis. Vamos entender o que é escopo e por que é importante. E vou mostrar também um exemplo prático onde pode acontecer erros lógicos por conta de erro na hora de entender o escopo de variáveis. O que é um erro lógico? É aquele erro onde o programa executa, não trava, não dá erro assim de parar o programa, mas os resultados obtidos não são os esperados, estão incorretos. E aí é alguma coisa na lógica, algo que você errou ali no código. E o escopo é um dos que mais causa erro lógico. Então nessa lição nós trataremos de um assunto de grande importância, o escopo de variáveis. Quando você cria subprocedimentos e funções personalizadas, é muito importante, é indispensável, é fundamental entender bem o conceito de escopo. Conforme nós veremos nessa lição, o escopo define em que locais do código uma determinada variável é válido e possui um valor válido associado a ela. Se você tentar usar uma variável num local onde ela não é reconhecida, fora do escopo dela, vai ter lixo armazenado na variável e você pode obter resultados completamente inesperados e incorretos. Então vamos estudar com calma e em detalhes sobre o escopo de variáveis. Até coloquei uma imagem aqui com um binóculo gigante. Escopo significa onde a variável é visível, é válida. Fora do escopo dela, o valor que tem nela é lixo e os resultados obtidos serão completamente inesperados. Vamos então estudar com calma o conceito de escopo se vê um exemplo de escopo em ação. Escopo de variáveis no VBA. O escopo de uma variável define em que partes, em que locais do código a variável pode ser utilizada. Em VBA podemos ter os seguintes escopos de variáveis. Escopo de módulo privado ou pública. O que é uma variável que tem escopo de módulo? A variável declarada dentro de um módulo de código, lembra lá módulo 1, módulo 2 ou demais módulos, o módulo pode conter um ou mais subprocedimentos ou funções, cada subprocedimento ou função começa com um sub ou com function e termina com end sub ou end function respectivamente. Lembram que a gente viu lá que eu disse que era uma das lições mais importantes entender sobre módulos, procedimentos e funções? Então, uma variável que se ela for declarada dentro do módulo, ou seja, fora de um procedimento, fora de uma função, ela pode ser utilizada em qualquer local dentro do módulo. Então, declaro uma variável lá no início do módulo, se eu tiver 1, 10, 200 procedimentos dentro do módulo, dentro de cada um desses procedimentos a variável é válida, porque o escopo dela é escopo de módulo. Em qualquer local do módulo, ela pode ser utilizada. Você pode declarar uma variável na seção de declarações do módulo, isto é, fora de qualquer procedimento e função. Com isso, a variável pode ser utilizada dentro de todo e qualquer código dentro do módulo, inclusive dentro dos procedimentos e funções do módulo, caso exista algum procedimento em função. O módulo de uma planilha pode conter uma ou mais macros.
subprocedimentos ou funções, isso nós já vimos na lição anterior. Sendo que cada macro é um procedimento, isto é, inicia com sub ou com function e termina com end sub ou com end function. Tudo que estiver entre sub e end sub ou function e end function faz parte da macro, procedimento ou função. Uma variável que é declarada a nível do módulo, ou seja, fora dos procedimentos e funções, existe enquanto o módulo estiver sendo executado. Dizemos que tem um escopo de módulo. São as variáveis declaradas na seção de declarações de variáveis do módulo. Vamos ver aqui na nossa macro teste. Nós temos aqui, deixa eu fechar aqui. Aqui, ó, nós temos aquela planilha que nós estamos usando, o módulo 5, exemplos básicos VBA, e lá nós temos um módulo onde nós criamos, né, a macro teste, criamos aquele procedimento sub, exib, data, hora, testamos ele e assim por diante. E aqui nós temos, procedimento, procedimento, procedimento e aqui uma função. E aqui em cima, fora de qualquer procedimento ou função, nós temos o que é chamado de seção de declaração de variáveis e de opções do módulo. Aqui nós temos essa opção Option Explicit e nós poderíamos declarar uma variável aqui, dimension, minha variável, has string. Pronto. Essa variável aqui, minha variável, como ela foi declarada fora de qualquer procedimento ou função, foi declarada na seção de declaração do módulo, ela tem escopo de módulo, ou seja, ela pode ser utilizada dentro de qualquer uma desses procedimentos, dessas funções aqui, que ela vai ser visível. O escopo dela é dentro de todo o módulo, em qualquer lugar. Então, o primeiro escopo que a gente pode ter, escopo de módulo. A variável é visível em todo o módulo e pode ser usada dentro de qualquer procedimento ou função aqui dentro. Acho que tranquilo esse conceito, né? Não tem muito mais o que as variáveis em nível de módulo podem ser públicas ou privadas. As variáveis públicas estão disponíveis para todos os procedimentos em todos os módulos do projeto. E as variáveis privadas disponíveis para os procedimentos dentro do módulo onde elas foram declaradas. Como padrão, o escopo das variáveis declarada com a instrução DIN na seção de declarações do módulo é privado, ou seja, pode ser usada dentro das funções e procedimentos do módulo, que é o caso aqui. Se eu quisesse declarar uma variável que pudesse ser utilizada dentro de qualquer módulo dessa pasta de trabalho, eu teria que colocar antes do DIN aqui um public DIN, public. Teria aqui, ao invés do DIN, eu usaria o public. Public, minha variável has string, para indicar que ela é uma variável pública, ou seja, que ela pode ser utilizada não só nesse módulo, mas em qualquer módulo, em qualquer macro criada em qualquer local dentro dessa pasta de trabalho, ok? No nosso caso aqui, vamos deixar ela como DIN, porque eu quero que o escopo dela seja dentro desse módulo 1, ou seja, em qualquer procedimento, qualquer função criada dentro do módulo 1, eu poderei utilizar essa variável. Muito bem. Vamos ver quais outros escopos nós temos. Um projeto é tudo que existe dentro de um arquivo do Excel. Me explico melhor. Um projeto contém as várias planilhas do Excel, pode conter um ou mais módulos de programação e vários outros objetos. Se quisermos que uma variável tenha escopo em todo o projeto, isto é, possa ser utilizada em qualquer parte do projeto, devemos declará-la como pública. Para isto, basta usar a palavra-chave public ao invés de DIN. É o que acabamos de fazer. Recapitulando aqui, ó. Temos aqui a pasta de trabalho, módulo 5, exemplos básicos VBA. Esse é o nosso projeto. Tudo que está aqui dentro faz parte do projeto, ó. Podemos ter código, criar macros dentro de uma planilha específica ou dentro de módulos, que é o que nós estamos fazendo aqui. Se eu declaro uma variável com DIN, aqui na seção de declarações do módulo, ela tem escopo de módulo. Ela pode ser usada em qualquer lugar dentro do módulo, mas não seria visível, por exemplo, numa macro criado lá na planilha plano 1, plano 2, etc.
Se eu quiser que essa variável possa ser usada em qualquer parte desse projeto, em qualquer macro criado dentro dessa pasta de trabalho, eu tenho que, ao invés do dim, usar o public. Aí ela se torna uma variável pública que pode ser utilizada em qualquer lugar dentro desse projeto, dentro das macros criadas nessa pasta de trabalho, ok? Muito bem, vamos ver o que mais que nós temos. Um segundo escopo que nós temos é o escopo de função ou macro, que é quando uma variável é declarada dentro de uma macro, dentro de um procedimento, dentro de uma função. Ela só pode ser utilizada dentro daquela função. Se eu utilizar dentro de outra função, ou fora, em qualquer lugar, ela não vai estar visível e ou vai exibir lixo ou vai dar um erro. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Testezinho bem simples. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Aqui, ó. Vou criar um novo procedimento, sub testa escopo variável local, que é local só do procedimento, tá? Vou declarar uma variável aqui, dim x local, vou chamar res string. Perfeito. Vou atribuir um valor para esse x local igual teste de escopo de variáveis. Perfeito. E vou exibir essa mensagem box x local. Perfeito, sem problema nenhum. Ok? Declarei ela aqui, utilizei tudo e atribuí um valor para ela e vou exibir. Vou executar esse procedimento. Teste de escopo de variáveis. Perfeito e bonitinho. Eu declarei essa variável dentro desse procedimento aqui. Então o escopo dela é dentro desse procedimento. Se eu for para outro procedimento, ele não reconhece, não existe aqui. Vou fazer um teste, ó. Vou criar deixa eu só dar a indentação aqui para facilitar a visualização, né? E agora eu vou criar um segundo procedimento aqui. Sub tenta usar fora do escopo. Um nome qualquer, né? Sem. Agora eu vou lá. Vou tentar usar aqui dentro a variável x local. Variável essa que não existe aqui dentro. Ela foi criada lá no testa escopo. Quando eu venho para outro procedimento, ele não sabe, não existe essa variável, tá? O que vai acontecer se eu executar aqui? Ó, variável não definida. Ele não sabe o que tem nessa variável, para ele não existe. Por quê? Porque eu estou tentando chamar essa variável fora do escopo dela. Ela só existe, como ela foi declarada dentro desse procedimento, ela só existe aqui. Fora desse procedimento, está fora do escopo dela e o VBA não reconhece. Acho que deu bem para ver essa questão do escopo. Só que aqui não é o erro mais grave, porque daí ele para a execução e dá essa mensagem, ó, variável não definida. O problema é quando a gente tenta utilizar, não dá o erro e os cálculos são feitos errados. Nós vamos fazer um próximo exemplo onde eu vou demonstrar justamente esse uso aqui, onde dá um erro lógico, que é o pior dos erros que pode ter. Numa das lições dos próximos módulos, a gente vai aprender sobre tratamento de erros no VBA, que é um assunto muito importante. Então vamos ver o que mais que temos sobre o nosso escopo. Vamos considerar esse trecho de código aqui, tá? E nós vamos fazer alguns testes aqui. Então vamos lá, vamos pegar esse trecho de código aqui. O que ele faz? Primeiro eu declarei 3 variáveis aqui na seção que tem escopo de módulo. Lá em cima, para quê? Se eu declaro ela com escopo de módulo, ela é válida em todo o módulo. Vamos fazer isso. Vou vir aqui no nosso módulo 1, né? E aqui na seção de declarações, vou declarar mais 3 variáveis. X, Y e auxiliar 1 como sendo do tipo inteiro. Como eu declarei essas variáveis
aqui na seção de declaração, elas são válidas em todo e qualquer lugar aqui dentro do módulo. Deixa eu até apagar esses códigos anteriores aqui, macro teste, outros para não ficar muita coisa. Vamos trabalhar só com esse aqui. Pronto. Então, vim aqui na minha seção e declarei 3 variáveis, tá? Variáveis, qual o escopo delas? Escopo de módulo. Por quê? Porque foram declarados aqui na seção de declaração do módulo, fora de qualquer procedimento ou função. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função aqui para testar. Então vamos lá. Vamos criar aqui e vamos fazer alguns testes, tá? Olha aqui. O que é que nós fizemos aqui, ó? Agora nós vamos criar um procedimento e declarar 2 variáveis dentro desse procedimento. Estas variáveis somente serão visíveis dentro do procedimento onde foram declaradas. Dentro do procedimento onde foram declaradas. Então, criamos aqui um procedimento que chamei de proc1, declarei as variáveis a e b, atribuí para x e y o valor 10 e para y o valor 20. Júlio, mas tu não declarou x e y dentro do procedimento, e como é que tu vai utilizá-las? Porque eu declarei x e y aonde? Na seção de declarações do módulo. Então, x e y têm escopo de módulo e podem ser usadas dentro de qualquer procedimento aqui dentro do módulo. Então, perfeito. Declarei a e b dentro do procedimento, posso usar elas dentro do procedimento sem problema nenhum. X igual a 10, y igual a 20, a igual a 5, b igual a 7. Agora vou usar um message box para mostrar o valor de cada variável para ver se está funcionando direitinho. Então vamos lá, vamos executar proc1. x10, y20, a5, b7. Executei, perfeito. X igual a 10, y igual a 20, a igual a 5, b igual a 7. Tudo certinho, por quê? Porque usei essas variáveis que têm escopo de módulo, podem ser usadas em qualquer lugar do módulo, e essas que têm escopo de procedimento, usadas dentro do procedimento. Ele fez tudo certinho. Agora vamos fazer um teste. Tem um segundo procedimento aqui, ó, testa escopo, que ele chama o procedimento proc1. O que acontece quando ele chama proc1? A execução vem para cá, atribui os valores, tudo bonitinho e mostra a mensagem. Então essa primeira mensagem vai ser mostrada certinho. Depois terminou o procedimento, ele volta para cá. E tenta calcular o valor de alce1 como sendo A mais B. Só que A e B não existe dentro do procedimento testa escopo. A e B só existem lá dentro de proc1. Nesse momento aqui, ele está fora de proc1, A e B tem lixo. Então o que vai acontecer? Ao invés dele somar, certo, 5 mais 7, ele vai dar um resultado aleatório qualquer e alce1 não vai exibir o valor correto. Vamos ver se isso é verdade? Ao invés de exibir 12, que é o 5 mais 7, ele vai exibir ou 0 ou algum valor de lixo qualquer. Então vamos fazer esse teste. Vamos executar aqui, ó. Primeiro ele vai chamar procedimento 1, executa tudo certinho, porque x e y pode ser usado em qualquer lugar, é do módulo, e a e b, declarado aqui, ele está aqui dentro. Esse message box vai exibir certinho. Terminou aqui, ele volta para cá e tenta usar a e b. Como a e b é escopo só de procedimento proc1, ele não vai dar certo. Então, vou fazer o teste. Vou executar isso aqui. Opa! Um pouquinho. Deixa eu encerrar aqui. Aqui. Por causa do option explicit, pessoal, ele nem deixa. Ele dá um erro de compilação. Vou tirar o option explicit só para a gente poder testar aqui, tá? Aí ele vai deixar testar, vai me dar o erro. Ó, mostrou certinho, x, y, ele está aqui dentro do escopo. Quando ele vier para cá e tentar usar A e B, o certo seria 5 e 7, 12, mas como ele está fora do escopo e A e B só existem aqui dentro, ele vai dar errado, e alce1 não vai dar o valor correto. Tá? Na verdade, ele nem exibiu, né, esse message box, ele deveria ter exibido. Vamos lá de novo. Agora sim, é que eu... alce1 igual a 0 e não igual a 12, que deveria ser o valor. Por quê? Porque aqui dentro desse procedimento não existe A e B, está fora de escopo. A e B só existem lá dentro.
Vou até fazer um teste diferente, quer ver? Eu vou declarar A e B aqui dentro. Esse é o A, B, res, integer. E vou atribuir valores diferentes para A e B. A igual a 10 e B igual a 15. Tá? E vou executar de novo o procedimento. Aí o que acontece? Ao invés dele usar aqueles valores de A e B, quando ele chegar aqui, ele vai usar esses. Por quê? Porque ele pega o que está dentro do escopo dele. Aquele lá não existe para ele. Vamos ver se é verdade isso aí? Vamos testar então. Exibe aqui, chama proc1. Vai lá, exibe tudo certinho. E agora, ó, ele pega o A e B que está dentro do módulo dele. 10 mais 15, 25. Então, com isso deu para a gente ver direitinho como funciona a questão do escopo. Recapitulando rapidamente. Variáveis declaradas na seção de declaração do módulo tem escopo de módulo. Pode ser usadas em qualquer lugar do módulo. O x e o y, por exemplo, ó, tá? Eu posso usar elas em qualquer lugar. Ah, Júlio, mas o x foi definido aqui e aí tu vai poder usar aqui? Pode perfeitamente. Quer ver? Ó? Vou fazer auxiliar 1 como sendo x mais y. E ele vai pegar os valores corretos. Por quê? Porque x e y tem escopo de qualquer lugar do módulo. Vamos ver se é verdade? x10, y20, alce 1 tem que dar 30. Então vamos lá. Mostra aqui certinho. Ó que beleza, 30. Então variáveis declaradas na seção declaração do módulo são válidas em qualquer lugar do módulo. Se ao invés de usar elas no módulo, eu quisesse usar em qualquer lugar dentro do meu projeto, ao invés de DIN eu usaria public. Aí elas poderiam ser usadas se tivesse outros módulos, em qualquer lugar dos outros módulos ou em qualquer macro criado aqui nas planilhas. Variáveis declaradas dentro de um procedimento, elas só são válidas dentro daquele procedimento. Saiu dali, elas têm valor zero ou lixo. Ok, pessoal? É importante entender esse conceito de escopo de variáveis. Muito, muito importante. Espero que vocês tenham entendido, espero que as minhas explicações tenham sido claras, os exemplos também, e agradeço por terem me acompanhado até aqui. Na próxima lição, nós vamos começar a criar algumas funções personalizadas. Valeu? Até a nossa próxima lição. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom?
Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!